Esta celebração eucarística vai ser aplicada por Alma de Coutinho de Sousa Mendes, pais, irmãos, sobrinhos e familiares defuntos, Edvige de Fátima Barcelos dos Santos, António Martins Rocha Cardoso e familiares defuntos, José Vieira Mendes e esposa, Laura Vieira Mendes e familiares defuntos, Eleutério Dias Nunes, no 7º dia do seu falecimento, José Costa, falecido em Calgary, no Canadá, e João Ângela Mendes, em aniversário natalício, esposa e familiares defuntos, José da Costa de Sousa e familiares defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estimados amigos e irmãos, é com alegria que nos reunimos no dia do Senhor para a celebração da nossa fé, neste que é o 11º domingo do tempo comum, em que a liturgia da palavra nos convida a ter um olhar diferente sobre o mundo e sobre a nossa própria vida, a nossa existência. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, somos convidados a colocar a nossa esperança e a nossa segurança em Deus. Esperar no Senhor, confiar no seu amor. Mas porque às vezes falhamos, porque às vezes desanimamos, com tanto que nos acontece ao longo do nosso dia e da nossa semana, vamos examinar a nossa consciência. Vamos pedir perdão ao Senhor das nossas faltas para podermos celebrar com alegria a nossa fé. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus. Do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos, eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo num monte muito alto. Na excelsa montanha de Israel o plantarei, e ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele fará o ninho todas as aves, toda a espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão de saber que eu sou o Senhor. Humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta. Faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É bom louvar o Senhor. É bom louvar o Senhor. É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome altíssimo. Proclamar pela manhã a vossa bondade e durante a noite a vossa fidelidade. É bom louvar o Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. É bom louvar o Senhor. Mesmo na velhice dará o seu fruto, cheio de seiva e de vigor, para proclamar que o Senhor é justo. Nele, que é o meu refúgio, não há iniquidade. É bom louvar o Senhor. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. É como esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Por isso, nos empenhamos e em ser agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido, enquanto estiver no corpo, quem quer o bem, quer o mal. Palavra do Senhor. A semente
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas, depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados amigos e irmãos, como referi no início desta Eucaristia, nós estamos a viver o 11º domingo do tempo comum, em que a liturgia da palavra de hoje nos fala de como devemos olhar o mundo e de como devemos olhar a nossa própria vida. Nós que às vezes colocamos todas as nossas forças no pessimismo, no inconformismo, em coisas que não levam a lado nenhum, projetamos as nossas seguranças em coisas vazias, quando o mais importante é a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Quando tudo nos falta, quando tudo nos é tirado, quando o próprio chão nos falha, o que é que nos segura? A nossa confiança em Deus. A nossa esperança de que o Senhor está sempre conosco, de que o Senhor nunca nos abandona, de que o Senhor nunca se esquece de nós. Porquê? Porque Ele é fiel. E uma das coisas importantes na nossa vida, principalmente na nossa relação com os outros, é a fidelidade. O Papa Bento XVI tinha uma expressão muito sábia. Ele dizia que a fidelidade é o nome do amor no tempo. Quem é fiel, ou melhor, quem ama, é fiel ao outro. Quem ama, cumpre as suas promessas. Quem ama, vive para o outro. Assim como Deus é fiel às suas promessas e tem um plano de salvação para todos nós, este plano de salvação é conduzir o homem, guiar o homem para uma vida mais feliz, para uma vida abundante, para uma vida plena. Por isso é que nunca nos deve faltar esta fidelidade a Deus, que é precisamente a nossa confiança no seu amor. Quanto mais somos fiéis a Deus, mais confiamos no amor que Ele nos tem. Como dizia um grande bispo português, a fidelidade a Deus é, acima de tudo, a confiança do homem. E nós, na nossa vida cristã, se repararmos bem, algo que falha é a confiança e a fidelidade. Porquê? Porque nós acreditamos muito na palavra nunca e na palavra sempre. São duas palavras que a gente nunca deve usar nas nossas expressões. Nem o nunca, nem o sempre. Nunca te vou fazer isso.
amanhã fazemos. Sempre te serei fiel, amanhã somos infiéis. Portanto, a palavra nunca e a palavra sempre são duas palavras muito caras. A gente paga por elas. Por isso a gente nunca as deve usar. Porque somos infiéis muitas vezes. Tanto na nossa relação com Deus como na nossa relação com os outros. E apesar de sermos infiéis, muitas vezes faltamos à própria confiança que depositamos no outro. O profeta Ezequiel, na primeira leitura, vai relembrando ao povo, o povo que vivia no exílio, o povo que vivia no desterro da Babilónia, o povo que estava exilado longe da sua terra. Eu costumo dizer que só dá valor à sua terra quem está longe. Quem está permanentemente na sua terra nunca dá valor à terra. Mas quem está longe dá sempre valor à sua terra. E o profeta Ezequiel o que é que faz ao povo? Dá-lhe confiança, apresenta-lhe palavras de esperança, dizendo que Deus não se esquece da sua aliança, Deus não se esquece da sua promessa, Deus não se esquece daqueles que ama, por isso é que Ele é fiel. E apesar dos problemas que o povo atravessou longe da sua terra, apesar das tribulações, das doenças, das dificuldades, Ezequiel pede ao povo que nunca perda a sua confiança. Perdendo a confiança, o povo perde tudo. Perder a sua confiança em Deus, neste Deus que permanece fiel, que nunca desiste de oferecer ao seu povo um futuro de tranquilidade, de justiça e de paz. Porque a última palavra é sempre de Deus. E a única certeza que nós temos é que apesar de sermos provados pela vida, apesar da nossa cruz às vezes ser tão pesada que nos apeteça desistir, Deus não nos abandona. E às vezes apetece-nos até cortar a nossa cruz, tirar partes dela, porque ela torna-se pesada no caminho. Mas o que é certo é que a gente vai precisar daquela cruz no fim. No fim da nossa vida, aquela cruz é uma passagem para uma vida melhor, para uma vida mais plena, para uma vida feliz. Por isso é preciso que o homem perca o medo. O medo é o maior inimigo do amor. O medo não nos deixa avançar. O medo faz-nos perder a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Para sermos testemunhas de esperança, para sermos testemunhas de serena confiança em Deus. Mas para isso é preciso que o nosso coração se abra ao Senhor, que tenha uma atitude de disponibilidade humilde que nos leva a acolher os desafios e os apelos de Deus na nossa vida. A nossa vida é um desafio. Costuma dizer que a nossa vida é uma aventura e não é para ser vivida por todos. Há uns que vivem e há outros que sobrevivem. São duas coisas diferentes. Uma coisa é uma pessoa ir sobrevivendo diariamente com os problemas que tem. Outra coisa é a pessoa viver com intensidade a sua vida. Aproveitar a vida ao máximo. E aproveitar a vida ao máximo não é fazer só aquilo que se gosta, mas é aquilo que nos faz bem e que faz bem ao outro. Por isso é preciso pensar como é que a gente vive. Será que estamos a prejudicar o outro com a nossa atitude? Será que estamos a ofender o outro com as nossas palavras? Porque há palavras que ofendem mais que atitudes. Por isso é preciso pensar verdadeiramente como estamos a viver e como estamos a ser testemunhas de Jesus. Mais do que palavras, o homem precisa de ações. Nós hoje estamos a celebrar o dia de Santo António de Lisboa, 13 de junho. E há uma expressão muito bonita dele que é: cessem as palavras, falem as obras. De palavras estamos cheios, mas de obras estamos vazios. Hoje em dia, se cada pessoa tivesse um microfone, era o ideal. Toda a gente gosta muito de falar. Fala-se muito. Até às vezes a nossa voz tem que se fazer ouvir. Às vezes até a gente grita para que a nossa voz passe acima da voz do outro. Para que a gente sufoque a voz do outro. Para que a gente possa falar. E o mais importante que falar é agir. E hoje em dia, infelizmente, temos poucas pessoas que partem da palavra à ação.
Nós vivemos um cristianismo apenas de palavra. Esquecemos de ser testemunhas de Cristo com a nossa própria vida, como Jesus tanto nos pediu e tanto nos ensinou. E o Evangelho de hoje, juntamente com a primeira leitura, vão nesse sentido. Há uma semente que é lançada à terra, ou melhor, duas: o grão de trigo e o grão de mostarda, que são sementes muito pequenas, mas que depois de crescer tornam-se em grandes árvores. Assim é a nossa vida de fé. Assim é a palavra de Deus que é semeada no nosso coração no dia do nosso batismo e que tem a missão de ir crescendo, de indo desenvolver-se. E também o ramo da primeira leitura, este ramo que é tirado de uma árvore e que é colocado na terra para que este ramo pudesse crescer. Assim também é a nossa vida. Jesus faz-nos uma catequese em parábolas, porque Ele veio anunciar o reino e propor este reino a todos. Ele deu início a este reino, mas quer que este reino alcance o coração de toda a gente, porque a preocupação dele foi semear, não foi colher. A nossa preocupação enquanto cristãos é semear. O Padre Gregório, no seminário, dizia muitas vezes a nós: vocês não se preocupem em colher, preocupem-se em semear. Os sacerdotes têm que ter a preocupação é apenas de semear, nada de colher. Outros colherão o fruto que a gente semeou. Porque a semente é assim. A semente precisa de tempo para germinar. A semente não germina depressa, conforme a gente quer, conforme a gente manda. A gente vai cuidando da semente, mas ela vai crescendo de uma forma humilde, simples, silenciosa. Ela vai crescendo, ela vai tomando as folhas, os frutos, mas ela vai crescendo. Mas precisa que a gente cuide dela. Por isso a missão e a preocupação deste homem da parábola é apenas lançar a semente à terra, semear a semente no coração de cada pessoa. O que é que isto quer dizer? A semente é a palavra que nós devemos semear no coração de toda a gente, não só com a nossa palavra, mas acima de tudo com o nosso testemunho de vida. Esta deve ser a nossa preocupação: semear bem a semente, em terra boa. Porque o Evangelho de hoje não nos fala nisso, mas há um Evangelho que fala em 4 tipos de terras. Há terra com pedras, há terra com espinhos, há beiras do caminho que nem sequer têm terra, e há a terra boa. É preciso pensar como é que eu semeio a semente e onde é que eu a semeio, para que ela dê fruto, ora 100, ora 60, ora 30 por 1. A semente germina e cresce, como disse, de uma forma humilde, lenta e silenciosa. A semente cresce sem pressa, sem alaridos, sem se fazer notar. A semente cresce de uma forma anónima. Lançada por Jesus, fará com que esta realidade velha passe e vá dando lugar, pouco a pouco, aos novos céus e à nova terra, como nos diz o livro do Apocalipse. Estes novos céus e esta nova terra que Deus quer oferecer a todos. Mas é preciso pensar que esta terra não é nossa. Nós somos hóspedes neste mundo, nós somos peregrinos. É a melhor palavra que a gente encontra, é peregrinos. Isto é uma peregrinação. Por isso a gente às vezes, quando pensa em colocar todas as nossas seguranças, esperanças e confianças na terra e nos bens que a gente tem, tudo acaba no vazio. Onde é que a gente nos seguramos? Onde é que a gente se deve segurar? Onde é que a gente deve esperar? Unicamente em Deus. Por isso há um salmo muito bonito que diz: feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs toda a sua esperança no Senhor. Porque esta terra, como nós, somos seres finitos. Um dia vamos ter um fim. E nós devemos entender esta peregrinação como a preparação para um grande encontro. Como nos diz São Paulo na segunda leitura. É a preparação para um grande encontro. O encontro entre Deus e eu. É a vida eterna. A vida eterna é este encontro entre Deus e o homem. Gosto muito de usar esta definição. A vida eterna é o encontro. Um encontro de amores entre um Deus que me ama e entre a criatura que se sente amada por Deus. Mas infelizmente
nós vivemos num mundo onde habitam 3 culturas. Em primeiro lugar, a cultura do provisório, que é a nossa relação entre as pessoas e às vezes como tratamos os nossos sentimentos. Porquê é que se chama a cultura do provisório? Tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo é fugaz. Uma cultura onde nada é para sempre, onde tudo é até onde der. Até mesmo hoje, quando se casam, é assim: isto é até onde der. Eu até às vezes penso que muitos dos nossos casamentos, não sei se são eficazes, não é? Não sei se são autênticos e verdadeiros, válidos, por assim dizer. Isto é até onde der. E depois ficamos agoniados quando uma pessoa faz as bodas de prata, as bodas de ouro e as bodas de diamante. E há tanto tempo, e com a mesma pessoa. Quantas vezes a gente diz: tanto tempo, 60 anos, 50, 25, e com a mesma pessoa. É possível. Quando se ama, é possível. Quando se sabe o que é amar, cá está. Porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe o que é amar. E a descoberta do amor é feita neste mundo. Neste mundo. O que é amar? Dizia eu domingo passado, é entregar a nossa vida ao outro. É muito simples. Amar é entregar tudo ao outro. Por isso hoje falta-nos essência. Porquê é que a gente vive do provisório? Porque vivemos da aparência, falta-nos a essência, falta-nos o nosso ser. Sermos neste mundo, não termos, porque não somos avaliados por Deus pelo que temos, mas pelo que somos. O que nos faz cristãos e seres humanos são os nossos sentimentos. E um sentimento dura para sempre, é eterno. Faz parte da nossa identidade cristã. Quanto mais humanos nós formos, mais sensíveis nós seremos. O que dá prioridade verdadeiramente ao que é passageiro. Aquilo que é passageiro não importa. Importa aquilo que é perene, aquilo que é eterno, aquilo que dura para sempre. Vivemos muitas vezes a cultura do imediato. Aquilo que é momentâneo, a que valorizamos apenas o momento e depois caímos outra vez no vazio. Vamos acima, vamos abaixo, vamos acima, vamos abaixo, como um eletrocardiograma. A gente não sabe o que quer, propondo apenas uma vida ao sabor do imediato, ao sabor do momento, quando aquilo que devia ocupar o primeiro lugar, a gente coloca em último. E aquilo que está em último, o efêmero, o passageiro, o que não interessa, a gente volta a colocar em primeiro lugar. Por isso a gente vive sempre do momento. Gostamos de coisas do momento. Estamos bem, depois vamos outra vez abaixo. Estamos bem, depois vamos outra vez abaixo. Depois vivemos numa segunda cultura, a cultura do bem-estar material. O que importa é a aparência. Não importa a gente ser, o que importa é a gente parecer bem. Nós hoje vivemos numa cultura da aparência, que muitos têm, querendo mostrar o que não são e escondendo tudo, mostrando que são perfeitos e não são. Gostamos muito dessa cultura, deixamos seduzir pelos bens que um dia vão acabar, que deixamos tudo aqui. Há pessoas que dizem, e com grande sabedoria, não é? Nós não levamos nada com a gente. Nada. Fica tudo aqui. Para quem vem atrás. A gente não leva nada. Os caixões não têm gavetas. Tudo o que a gente tem fica neste mundo. Porque são meios e não fins. O que a gente tem são meios para um bem maior, mas não são fins em si mesmo. O último fim é Jesus Cristo, é Deus. Por isso, há que pôr de lado o ter em função do ser. O ter que nos escraviza e que nos leva a não procurar o que é duradouro e eterno. E por fim temos a cultura da facilidade, a preguiça e o comodismo. Nós hoje vivemos num mundo onde parece que a gente já nasce cansados. A gente não quer fazer nada. Os outros que o façam. Porque a cultura da facilidade ensina a evitar tudo o que exige esforço, sofrimento e luta. Hoje ninguém se quer esforçar para nada. Até durante algum tempo se esforçam, mas depois quando aquilo começa a cansar, põem de lado. Enquanto é novidade, a gente esforça-se. Quando deixa de ser novidade, quando as pessoas se calhar já não estão a valorizar como a gente queria, a gente põe de lado. Depois o sofrimento, hoje em dia ninguém quer sofrer. À mínima dor,
Toda a gente quer ser aliviado do seu sofrimento. No amor há sofrimento. Na entrega, há renúncia, logo há sofrimento. E luta. Nós hoje precisamos de lutar sempre para não sermos pessoas incapazes, porque queremos lutar e acreditamos nos nossos objetivos de vida. E alcançar um objetivo de vida é exigente. E hoje não gostamos de exigências. Realizar projetos que exigem esforço, fidelidade, compromisso e sacrifício. Por isso a palavra de São Paulo é importante. Contra esta cultura do imediato e do provisório, contra esta cultura dos bens materiais e contra esta cultura da facilidade, há que colocar diante dos olhos a humildade. Humildade de reconhecer que nós somos peregrinos. E se somos peregrinos neste mundo, aquilo que a gente leva é o bem que a gente faz aos outros. E as pessoas hoje esquecem-se disso. A gente não leva nada. Nem sequer, se não nos vestirem, a gente vai nus no caixão. Mas o que é que a gente leva de tão importante deste mundo? As boas obras. As boas obras. O bem que a gente faz. Alguém se lembra de fazer isto? Toda a gente está importado com a sua aparência. E ninguém se lembra da sua essência para fazer o bem. Preocupamos muito com o aspecto exterior. E o interior? Está bem limpo? Está bem trabalhado? O teu coração é um bom coração? O teu coração é uma boa casa para que Deus habite? Trabalhas o teu coração todos os dias? É aquilo que Deus te pede. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Um coração aberto para nós. Deixou-se ficar aberto. Jesus tem um lado aberto. Na cruz foi-lhe aberto um lado. Aquele lado aberto, o que é que significa? Um lugar para a gente. Toda a gente pode entrar lá. E é interessante que o coração de Jesus tem as marcas da cruz, nas mãos e nos pés. Tem as 5 chagas. A do lado, a das mãos e os pés. Aquele coração, aquelas feridas que não se fecharam e que Tomé tocou nelas, aquelas feridas ficaram sempre abertas. Para quê? Para nos dizer que toda a gente tem um lugar no coração de Deus. Toda a gente. Agora, Deus tem um lugar no nosso coração? Isto é que é preciso perguntar. Será que Ele tem um lugar no meu coração para Deus? Ou estou apegado a tantas coisas que não me levam a lado nenhum? Porque se eu tiver um lugar no coração de Deus, ou melhor, se Deus tiver um lugar no meu coração, eu vou fazer coisas boas. Eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou fazer o bem. Agora é preciso saber, Deus tem um lugar no meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, aqui reunidos no Espírito Santo,
Oremos com toda a nossa confiança a Deus Pai, por Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor, dizendo: escutai, Senhor, a nossa oração. Pelo Papa que presida toda a Igreja, pela nossa Conferência Episcopal e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e pelos crentes de todas as religiões, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje e por todas as missões e missionários, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Por aqueles que perderam a esperança, pelos que foram injustamente condenados e pelos que vivem no exílio longe da pátria, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pela nossa Assembleia Celebrante, por toda a comunidade paroquial e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pai de misericórdia, que enviastes o vosso Filho a semear a palavra no coração dos homens, fazei que ela germine e dê muito fruto, para ser recolhido no celeiro do reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Pão e vinho depois se tornará corpo e sangue de nosso Senhor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz,
anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Clotilde Sousa Mendes, pais, irmãos, sobrinhos e familiares defuntos, e de Virgem de Fátima Barcelos dos Santos, António Martins Rocha Cardoso e familiares defuntos, José Vieira Mendes e esposa, e Laura Vieira Mendes e familiares defuntos, Eleutério Dias Nunes, José Costa, João Ângela Mendes, esposa, defuntos, e José da Costa de Sousa e familiares defuntos, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo homem parte na ressurreição.
Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão dos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Na próxima quarta-feira, dia 16, teremos a reunião dos franciscanos desta comunidade, a seguir à missa, ou seja, às 5h30 da tarde. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo para todos, na graça de Deus. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.